Salve, estrategistas! Mais um dia de live, oitava live da nossa maratona de 30 lives. E hoje vamos falar sobre o papel do assessor no design e na comunicação visual. Sim, vamos falar de um tema que eu gosto muito, que é a parte do design. Eu acho que muitos de vocês não sabem, mas a minha primeira faculdade foi de design gráfico. Então, muitas das coisas que você vê aqui no meu perfil, muitos dos materiais de curso e produtos nossos, tem a minha criação ali por trás. Por quê? Porque eu gosto demais desse tema. E quem me sugeriu esse tema e me apresentou o convidado de hoje inclusive, está aqui, que é o Fabrício Moser. Foi o Moser que fez essa conexão, essa ponte, para que hoje o nosso convidado estivesse aqui. E aí, também quero contar para vocês, boa noite, o pessoal tá chegando. Quero contar para vocês que a logo do portal, o portal do assessor, quem fez a logo foi o Everton. E assim, de uma forma muito rápida, pegou muito bem a ideia, foi lá e desenvolveu. O Everton vai falar um pouquinho sobre a experiência dele aqui, com política, com toda a construção de comunicação visual, e vocês vão poder entender melhor. Por que é importante um assessor entender sobre o papel dele na questão do design e da comunicação visual? Por mais que o assessor não coloque a mão na criação, tá? Então, assim, vou reforçar a pergunta. Por que um assessor precisa entender sobre a importância do design da comunicação visual, mesmo ele não sendo um designer ou atuando diretamente na parte da criação de produção visual? Por quê? Para ter meu convidado já chegou aqui. Para ter como é que eu não sei se existe essa palavra, mas se não existe, vocês entendam ela. Para ter uma unicidade, sabe? Para ter uma coerência em toda a comunicação do político. E cada vez mais, a gente vai falar um pouco também sobre isso nas próximas lives, do político como uma marca. Hoje, nós temos que pensar, e eu acredito muito fortemente, que nós somos marca. Eu sou marca, você é marca, todos nós. Desde que a gente nasce, a gente deixa marca, né? Quando a gente nasce, boa noite pessoal que tá entrando, só vai confirmando se o áudio tá ok, se o vídeo tá ok, se não tá travando, se tá tudo certinho. Desde que a gente nasce, a gente é marca, porque a gente já deixa a nossa marquinha, né? O pezinho ali, né? A gente já vai deixando a nossa marca. Então, comecem a pensar. Oi, Alex, você tá aí? Olha aqui, eu fiquei assim, bem surpresa. Depois eu quero conversar contigo, tá? Quero falar contigo. Enfim, depois a gente conversa. Tá? Me dá um oi lá no WhatsApp. Tá tudo bem, tá tudo ótimo, que bom, exatamente, identidade visual cria uma conexão, elementos criam conexões, sabe, e assim, quando vocês pensam em mim, vocês lembram do quê? Qual é o elemento que me identifica, né? Qual é o elemento que identifica a marca, né? Estratégia parlamentar. Então, vamos lá, bora, vamos saber. Boa noite, pessoal que tá entrando, oi Fernanda. Everton, só vou pedir para que você solicite para entrar, porque daí fica mais fácil do que eu caçar você aqui, tá? Solicita que daqui a pouco eu já coloco você para dentro. Então, assim, vocês têm uma marca que lembra de mim, uma coisa. O que é essa coisa que lembra de mim? Vamos ver se vocês estão afiados, vamos ver se alguém descobre o que é. Aquela coisa que as pessoas olham e falam assim, lembrei dela, lembrei da Gisele, né? Lembrei da estratégia parlamentar. Pra vocês verem o tamanho da marca, né? Muita gente não me chama pelo meu nome, me chama de estratégia. Oi, estratégia, tudo bem? Cansei de abacaxi, isso aí, Bia, abacaxi. Então, assim, gente, o que eu recebo de abacaxi, de presente, é vaso de abacaxi, é copo de abacaxi, é abacaxizinhos, assim, coisinhas, é roupa de abacaxi, é muita coisa. Então, por quê? Porque, ó, caneta, essa aqui eu ganhei. Caneta de abacaxi, ó, é muita coisa. Eu tô com tênis, é que eu não tenho a flexibilidade pra mostrar pra vocês, mas o meu tênis é de abacaxi, tudo é de abacaxi. E aí, gente, a importância da marca, né? E tudo isso, vocês vão ver que tudo isso vai se conectar. E quais são as minhas cores, né? Quais são as cores? O meu é o amarelo e o preto. Recentemente eu recebi uma arte de um seguidor, ele falou assim, eu achei que era sua. E aí eu fui ver, era de um delivery de whisky. Falei, não, ainda não.
para você ver o poder que tem, por exemplo, as cores no design. Então, reforço mais uma vez, a importância da live de hoje é você entender o todo. Mesmo que você não participe ativamente da construção do design e da identidade visual, mas é você entender o todo, até para direcionar um designer e falar assim, olha, essa não é a cor dele, olha, esses não são os elementos que identificam o político, enfim, tudo isso. Vamos lá então. Boa noite, pessoal que está entrando. Agora eu vou chamar o meu convidado aqui. Ah, já entra aqui. E aí, Ótimo. tudo bem? Ah, olá, olá, boa Doug? noite, boa noite. E aí, vai cumprir a promessa Vou. Quem não que tiver aí você na live fez? amanhã já vai receber um Aham. pack aí com uns 30 Jesus cheio de glitter, piscando bastante assim, vai ficar bem legal. Vai, vai. Vai, não fala isso porque, olha, muita gente, tem muito Troy que Não, fala assim então, que eu sair da tenho live já várias curtiu tias, esse pack então eu aí. recebo todo dia isso aí. Mas você sabe que eu gosto, eu recebo também, eu recebo e eu gosto, assim, eu gosto porque eu também mando para os outros, assim, mas é mais no sentido de brincar com o pessoal, ou bom dia. Eu lembro que eu mandava muito para grupos de comunicação, quando eu coordenava um grupo de comunicação, eu mandava todo dia, porque eu tinha uma pessoa que estava na minha lista e ela sempre mandava para mim, e aí eu sempre mandava. Gosto bastante. Mas vamos lá. Eu quero que você se apresente, fale um pouquinho para Então, mim quem é você no grupão, meu da nome sua é Everton, experiência tenho e mais. 34 Bora. anos, estou trabalhando com política já ó, desde 2016. Peguei campanha ali em 2018 e fiquei trabalhando um bom tempo no gabinete, né? Trabalhando com mandato, fazendo mandato e fazendo campanha nesse meio tempo também. Fiz campanha de prefeito no Rio e fiz campanha agora em 2022 também. Eu estudei design, né? Minha área de formação é design gráfico, mas dentro da política você não pode ser só uma coisa. Então, você começa a agregar outras funções, outras coisas que vão te facilitar o serviço, até melhorar a comunicação do político. Porque, assim, dentro da rede social você tem um, um padrão para falar sobre cada coisa. Ou vídeo, carrossel, que seja. Cada um faz parte de uma estratégia diferente. Então, se você não tiver, assim, com vários skills, né, várias outras opções, com um leque de habilidades, você vai acabar meio que abafado ali, fazendo só o santinho em época de campanha. Então, eu fui me especializando. Me especializei em algumas estratégias de campanha, fiz curso de edição de vídeo, edição de imagem e tudo mais, até um pouco de redação publicitária. O último que eu estava fazendo era de copywriter, né? E assim, para entender por que a minha arte precisa ter uma chamada diferentona se eu quiser impactar a maior quantidade de pessoas, entendeu? Então, assim, sou um designer, mas tem algumas outras áreas de atuação também. Você vai ampliando o escopo, né? Você vira um profissional multidisciplinar. Eu Uhum. acho que isso ajuda muito na questão da empregabilidade. Sabe que eu estava falando antes de você entrar que eu fiz faculdade de design gráfico. Fiz faculdade, foi a minha primeira faculdade, não terminei, mas fiz, me ampliou muito a mente, uso até hoje muitos dos princípios e também atuei como coordenadora. Meu primeiro emprego foi professora de informática, dava aula de informática e eu era coordenadora. E desde lá tem um livro que eu indico muito, olha, eu indico muito, que é A Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire. Era um livro que, assim, era obrigatório os meus professores ler. E a gente falava muito da questão da empregabilidade, justamente isso, de você ser um profissional multi para você ter uma maior empregabilidade. Eu acredito que hoje, junto, né, cada vez mais a gente vimos alguns assessores aqui que entraram por meio de processos seletivos e a gente vê que isso está aumentando cada vez mais. Antigamente, e ainda existe muito, né, o processo de indicação e tudo mais, aquela coisa, mas a gente está vendo muito ampliar isso. Então, eu acho que
ajuda bastante pensar do jeito que você está pensando, né? Quando você falou de copy, eu aposto que brilhou o olhinho de muita gente que está assistindo aqui a live, porque eu recebo muitas perguntas de copy. Se copy é importante, como é que eu trabalho uma copy, enfim, tudo mais. Se der tempo, a gente fala um pouquinho sobre isso, tá? Mas vamos puxar aqui, são 5 perguntas, meia horinha que a gente tem que cumprir aqui, então nós vamos até 20h35 no máximo. E aí eu já vou emendar a primeira pergunta. Quero saber como é que você descreve, né, frente a tudo isso que você falou, como é que você Então, descreve o papel do assessor na eu comunicação costumo visual falar de um que político? trabalhar com política é muito parecido com você trabalhar no varejo. A diferença é que meu produto de venda é a imagem de uma pessoa, entende? Então, assim, eu não consigo é, vender a imagem do político e entregar aquela mensagem se eu não estiver dentro do projeto. O que acontece hoje é que o designer ele fica meio que ali de cantinho, sabe? Ele é um cara meio que no lugar dele ali, isso. É tratado como uma Um ferramenta, fazedor, praticamente. um E aí o fazedor. que acontece? Ele recebe uma demanda, executa e vai embora. Só que aí está um problema. Se ele não entende o que é o projeto político, o que aquele candidato ele tem como bandeira ou ele tem como mensagem que ele quer transmitir, ele não vai fazer um trabalho excelente, ele não vai conseguir entregar, entendeu? Então, não adianta esse parlamentar ele ter uma grande quantidade de recursos, ele transformar a vida de milhares de pessoas se ninguém souber do que ele faz. E a forma não é que o design é só isso, mas o design é uma boa parte disso. Ele vai dar a cara para todo esse recurso. Se a gente pegar um ofício de um projeto de lei, entregar na mão do cidadão hoje na rua, dificilmente ele vai entender. Então, qual é o papel do assessor? Ele vai pegar isso daí, vai traduzir, né, de uma forma clara, simples, e vai entregar e ajudar a disseminar aquela informação para ajudar no mandato, ou que seja até numa eleição. Só que a diferença para uma eleição é que você trabalha mais com o que você vai fazer, né? No caso de primeira eleição. Mas, enfim, é basicamente você pegar toda aquela bagagem do político, do parlamentar, e dar uma cara para aquilo, sabe? Deixar aquilo de forma mais harmônica, mais bonito que seja. Porque dentro da estrutura da rede social, da comunicação, a gente precisa se destacar de alguma forma. E, primeiro, vai ser o visual. A mensagem, o título, já vão ser a segunda coisa que você vai ver. Então, cada passinho vai ser muito importante dentro disso aí. Maravilha! E é o que você falou, né? É estudar um pouco, é ter acesso ao trabalho do político, ao que o político pensa, ao que o político acredita. Por quê? Porque a criatividade, assim, engana-se quem acha que a criatividade Muito. brota do nada. Não é assim que funciona. A criatividade, ela vem com referência, a criatividade, ela vem com dados, ela vem com informação. Quanto mais informação eu tiver sobre determinada coisa, melhor eu vou executar aquilo. Agora, se eu tenho pouca informação, eu vou executar com aquilo que eu tenho. E é por isso que muitas vezes, e eu já vi isso acontecer, do designer entregar uma arte ali e a pessoa falar, ah, não gostei dessa arte. Não gostou por quê? Porque o designer não tinha toda a munição necessária para poder criar. Então, eu acredito que trabalhar com, primeiro, o designer conhecer sobre o projeto, e se ele não sabe, perguntar muito mais. E a pessoa que está do outro lado também, se você é um assessor que coordena um designer, Isso é essencial. passar informação, o máximo, briefing. Gente, briefing, Assim, informação, o... é tudo. Não, então, Então, bora aí como pensar você nisso, começa pode a criar falar. uma identidade visual para uma empresa? Cara, você vai parar e vai estudar aquilo ali, o perfil da empresa. Então, estuda o teu cliente, estuda ali o teu parlamentar, estuda o que ele gosta, qual é a mensagem que ele quer transmitir, aplica um pouco dos fundamentos do design, aplica ali o psicologia das cores, é, fonte com serif, sem serif, mas você precisa encarar aquilo ali como uma empresa, a cara de uma empresa. E aquela identidade, o cara vai levar por 4 anos, se for mandato. Porque tem essa, né? Durante a campanha você usa uma logo, Uhum. durante o mandato você tem que usar outra. E aí? Hum,
te contar, te contar, te contar que essa foi uma decisão que caiu em 2018 pelo Fux. Hoje você pode utilizar, por quê? Porque ele entende que isso configura branding. Então, inclusive, essa foi uma decisão que, assim, eu bati em 2020, eu bati em 2022, porque muitos políticos queriam mudar logo e eu falo, não, a gente vai manter a sua marca, a gente vai manter, a gente vai levar, e a gente levou. Então, hoje existe essa decisão, não precisa mais mudar, porque é configurado branding. Essa decisão tem, depois eu te mando, inclusive, essa decisão, que eu acho que é muito importante, para quem quiser também, eu mando essa decisão, mostrando que hoje ainda existe ali algumas interpretações e tudo mais. Mas O hoje você número. pode usar a sua marca. Por quê? Porque entendi, você não pode usar o quê? Você não pode usar o slogan ali, que configura pedido de voto, tudo mais, isso não. Mas a sua marquinha, o seu nome e ali os elementos gráficos, isso hoje dá para usar, Everton. Então, esse é um passo importante. Eu acho que é um passo importante, eu acho que tem tudo a ver com a questão de marca. E o que reforça muito mais, que hoje, no meio político, uma marca política, ela é entendida como marca política. Então, dá sim para a gente poder usar. E eu acho muito importante, eu gosto bastante. Temos aqui o Matt, que ele fala, estudar até mesmo o modo que o político Totalmente. fala. Isso também influencia no copy e na identidade visual. Muito, muito. E assim, na forma como ele se comporta. Eu atendi um político durante muito tempo que a gente sempre usou uma linguagem muito simples, que a gente sempre criou artes muito simples. Não era porque ele não tinha uma equipe, ele tinha uma equipe, ele tinha pessoas qualificadas para fazer ali, botar um drone e tudo mais, mas não era a forma como eles comunicavam com as pessoas. Então a gente trabalhava muito de uma forma simples, simplificava muito, edição de vídeo, artes, tudo ali muito feito de forma simples, justamente pelo que foi falado aqui, por causa do jeito dele. E aí, Everton, eu quero saber de você, como é que o design gráfico pode influenciar a percepção Então, do político, a percepção do depois público das sobre o redes político? sociais, eu acho que a comunicação ela precisa ser profissionalizada, tanto para o partido político quanto para o próprio político. Esse lance de processo seletivo, eu acho muito interessante, porque você filtra as pessoas que realmente têm uma bagagem e que sabem o que estão trabalhando, entendeu? Então, o futuro da comunicação futuro da comunicação pública, sim. Deixa eu só fazer uma pausinha, me perdoe, só fazer uma pausinha para prestigiar aqui, né? Uma pessoa que entrou na nossa live agora, pastor Clayton Collins. Gente, se tem um homem que entende de design, de comunicação visual, de comunicação, é o pastor Clayton Collins. Eu estive com ele em campanha, agora em 2022, e para mim foi assim uma pós-graduação. Gente, o político mais votado da história de Pernambuco, pastor Clayton Collins. Dá uma olhadinha, a edição de vídeo, e ele sentava, Everton, ele sentava com a gente assim no computador e ele ia fazendo tudo. Eu falava, meu Deus, gente, a gente não precisa, a gente tem uma equipe nele. Então, pastor, muito honrada, muito obrigada pela experiência, por toda a escola que fostes para mim ao longo da campanha de 2022. Eu que agradeço, estou muito honrada de ter o pastor aqui. Quem não segue o pastor Clayton Collins é obrigatório. Missionária Michelle Collins também, esposa do pastor Clayton Collins, também é obrigatório acompanhar e ver como é que eles trabalham a questão visual deles. Então, todo o trabalho visual, eu acho que assim, é Não, tudo uma tranquilo. aula. Everton, Pois desculpa é, interromper você, então, mas eu assim, se precisava você tem uma falar isso. equipe Tá? Sim. estruturada, ele precisa ser profissional, precisa entender. O redator ele precisa saber desse copy e ele precisa entender que chamada que ele vai usar de forma assertiva. Então, para a comunicação do parlamentar, ele, assim, chegar onde precisa, sabe? E assim, se o político ainda ficar com aquela cabeça de que o design ele vai ser só aquele cara que está ali no canto, que não entende e que vai trabalhar só mesmo em época de campanha para fazer aquele santinho, fazer aquele material ali só dando saída em material de impressão, o mandato ele tende a não chegar assim, no público final, em quem ele quer alcançar, em quem ele quer divulgar. E o design, cara, ele precisa muito mesmo entender que cada elemento ali que ele postar, cada elemento que ele montar de arte, ele influencia, entendeu? Ele fala com uma parcela. Então, não é só estudo de cor, não é só as fontes, ele precisa entender como funcionam os outros setores também. Então, ele funciona junto.
ainda que seja uma equipe com 2 pessoas, mas entenda como funciona o trabalho do outro, para que ele possa executar o negócio de forma mais profissional. O partido, eu acho que questão de partido político é um pouco diferente, porque eles geralmente eles não eles tentam trabalhar muito mais a imagem dos filiados, né? A imagem dos candidatos que vão sair pela bandeira ali, pelo partido, do que uma própria, posso dizer assim, uma reputação do partido. Quais são as bandeiras que aquele partido defende. É um negócio meio que eu vejo que fica meio que de lado isso aí, a mensagem que o próprio partido quer transmitir. Ele pesa muito a mão nos parlamentares que estão eleitos e de o que eles estão fazendo. Entende? E, Sim, sim, sim. O que o partido, falando assim, né, bem aberto, bem escrachado, o que o partido quer divulgar mesmo é ele mesmo e quer divulgar suas cores. É isso que ele quer, tá? E claro, né, quem tá ali, né? Quem tá ali na cabeça ali né, da coisa. Então, o que que eu vejo hoje, né? Eu vejo que é muito importante. Eu lembro que eu passava muito para as equipes, até o alinhamento de stories, até as cores de bem, stories que a gente utiliza, tem que estar tudo ligado, né? Poxa, se eu tenho a minha comunicação, que é preto, amarelo e branco, eu vou ficar usando roxo nos stories? Eu não vou ficar usando roxo nos stories. Então, eu acredito que o designer ele tem um papel muito amplo e ele não é só um fazedor de card. Ele é a pessoa que também direciona as outras pessoas que não estão ali na parte da criação, do design, mas estão na parte de criação de stories, de repente um vídeo, sabe, orientar até numa cor ali de então, camisa, uma coisa aquele bonita. Tudo negócio que você isso estava faz falando sentido. um pouco antes de eu Isso, entrar. Everton. É a unidade na identidade visual. Você tem que ter uma comunicação única. As cores, elas têm que conversar desde da foto do perfil até o disparo do WhatsApp. Então, assim, existe um porquê de cada cor estar ali. E existe essa questão de fixar bem a mensagem na cabeça do eleitor. Então, você precisa ter sempre em mente que os elementos que você vai usar, as cores que você vai usar, ela tem que seguir esse padrão. Porque, do contrário, ele foge. E pode ser justamente aquela mensagem que você precisa que tenha um foco muito maior. Então, cada passo dentro da comunicação, ele é muito importante. Você não pode menosprezar falando é só um card. Não, cara, é o card que tem que transmitir aquela informação. Cara, e se fizer de maneira, não foi só mais um? Não foi só mais um. Foi o card que a gente perdeu e perdemos, consequentemente, mais alguns votos, né? Então, assim, eu trabalho sempre com a cabeça de que toda a arte, ela vai para um público muito específico, entendeu? Então, como é que eu vou chamar a atenção daquele público e como é que eu vou deixar esse material de uma forma que a pessoa bata o olho, mesmo que correndo ali, e identifique que é daquele parlamentar. Não dá para você, do dia para a noite, pegar o que era roxo e virar para laranja. Entende? Vai mudar não só a mensagem, você muda o conceito todo por Uhum. trás. Sim. Fica muito confuso. Tá confuso, tá confuso. Fico extremamente confuso, né? Cor é Então, importante, assim, fonte presta é atenção, importante. gente. Cor é importante. Unidade de cor importante, exato. Eu lembro que nas equipes eu sempre montei uma espécie de manualzinho, principalmente de stories. A gente pegava as cores, então eu pegava assim, e eu passava para a pessoa e falava assim: cola isso daqui, depois só pega ali no conta-gotas e pega exatamente as cores. A gente definia fonte de stories, que a gente sabe que não tem muitas opções de fonte de stories, mas eu sempre falava: ó, é essa daqui que a gente vai utilizar. É aqui que a gente vai colocar as marcaçõezinhas de pessoa, porque às vezes ficava aquelas 200 marcações. Então, tudo isso é importante. São detalhes que no todo faz a diferença. É o que você falou. Aí hoje faz um Vira card tempo, meia boca. Aí hoje se torna o amanhã, o depois de amanhã, o depois de amanhã, o depois de amanhã. E aí quando você vê, você tem um amontoado de coisa meia boca que tá ali, né, representando o político. E eu acho que isso também mostra
né? Eu acho que o capricho também das artes, da comunicação visual, mostra a preocupação do político em querer se comunicar com as pessoas e querer ser lembrado por essas pessoas. Então, pensa muito sobre isso, gente. Eu gosto muito do design, eu gosto muito da área, mas mais do que isso, né? A gente tem resultado com essas áreas. A gente tem Foi resultado em ontem site. um Hoje eu vi que pouco você de tinha postado layout, alguma coisa falando sobre sobre layout. site, que eu achei bem layout de site. Olha, isso aqui daria mais uma live, né? O layout do site. Como é que eu trabalho o layout do site? Você sabe que eu gosto muito, não sei se você já leu, Everton, o Enviesados, o livro Enviesados, do Rian. Nossa, o Rian, ele fala muito de design, da estrutura de site, sabe? Então, quem não leu, fala muito do design, do viés do design na questão cognitiva, na questão psicológica e cognitiva. Dá uma olhadinha depois, pessoal, aí fica como dica Enviesados, o nome do livro. É fantástico, é o melhor livro que eu li na questão do design e da experiência do usuário. Então, vale muito a pena. Aplico muito, inclusive, no meu site, aplico muito na questão de venda de cursos e produtos, porque é bem interessante e acredito que muito válido também para quem trabalha com comunicação política e precisa atrair, né, a atenção do eleitor. Enviesados, do Rian, não lembro o sobrenome dele, mas é Enviesados o nome do livro. E eu amo, capa vermelha, é muito legal. E o Instagram do Rian é fantástico também. Não lembro agora aqui, mas é fantástico. Procura aí o que vocês acham, depois eu posso até deixar aqui. E aí eu quero saber de você, como é que é o processo criativo por trás da Então, criação de uma identidade não. visual para um político ou para um partido? Na verdade, Existe uma como estrutura? toda concepção de campanha, concepção de peça, o briefing. O primeiro passo é o briefing, né? Então, assim, só que o design ele tem a missão de personificar o mandato todo. Ele tem a missão de transformar aquilo ali no visual, entende? Ele tem que entender a essência, ele tem que entender o amor do candidato pela, pela, pela conquista ali do serviço público, né? Porque todos eles entram com uma motivação. E se você entende qual foi essa motivação, você compartilha de algumas ideias ali, você vai trabalhar com habilidade maior, né? Então, assim, o processo de criação de uma marca, ele vai sempre passar pela pesquisa, e pesquisa cultural, pesquisa do regional ali. Você vai trabalhar com um pouco de psicologia das cores, trabalhar um pouco sobre as fontes para aplicações, né, tanto digital como impresso, e assim você acaba embalando tudo dentro de uma marca. Agora, é importante que você tenha essa, essa, essa consciência de que o design ele não precisa ser só bonito, entendeu? Ele não tem que ser só bonito. O design ele tem duas funções. Uma é resolver um problema e a outra, sim, é que ele seja bonito. E necessariamente ele tem que cumprir as duas funções ao mesmo tempo. Porque se for alguma coisa que for bonito, mas não disser nada, não resolveu o problema de ninguém, então não funciona. E eu vejo muito partido, muito candidato, que Uhum. simplesmente chega até numa gráfica que seja, pede, ó, faz um negocinho aí, bota uma bandeirinha ali do lado e foi embora. E, cara, sinceramente, você não transmite nada, você não diz nada com essa bandeirinha aí. E no caso do partido, muita, nossa, bandeirinha, Sim, a gente viu de uns lastros bandeirinha, assim, né? uns negócios. Bandeirinha que a Então, gente viu. enfim. E Mas estilização de letras, as coisas, né? E que se tudo você muito igual, jogar no Google, tudo a você mesma coisa. encontra Parece que muito parecidas, assim, a, parece que, né? a impressão que eu tive nessa última Granel, né? campanha foi que as pessoas tinham uma referência. Esperavam um candidato postar e todo mundo postava a mesma coisa, sabe? Fazia do mesmo jeito. Parece que hoje é o dia do Uhum. jingle, vai todo mundo tocar Eu jingle com senti uma isso animação ali, também. com, Senti sei muito. lá. Eu Você vi. sabe que eu, você sabe que eu fiz Será calendário de que todo mundo pegou o campanha, né? calendário e fez a mesma Eu coisa? pedi muito calendário de campanha e tinha. Talvez, mas ninguém errou, isso eu garanto. Dia do jingle, todo mundo postava. Não, mas Dia eu não do estou jingle. falando que é Então eu ruim. Eu não estou vou falando falar é que isso é que dessa forma ruim, você não porque tinha acaba que não direcionamento. se destaca. Você está fazendo o Ctrl-C, Ctrl-V.
Mas eu acho legal a ideia do Sim, calendário. sim. Não, então, a ideia Quem faz do melhor. calendário é muito Sabe quem boa. faz Por melhor. quê? Tem uma galera, digo em campanha de vereador, que geralmente é o vereador, a filha, a mulher e, sei lá, Uhum, um cunhado que está tocando a campanha. Então, assim, tá todo mundo muito perdidão. Isso aí é um direcionamento. Agora eu uhum. vejo grandes campanhas fazendo coisas Ctrl-C, Sim, Ctrl-V. sim. Isso aí é muito ruim, sabe? Isso, 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 isso. Inclusive Conta aí. cópias. Eu adoro Deixa uma eu te fofoca. contar, vou contar um babado aqui agora, né? Vou contar a fofoca, mas não conto o santo, né? De uma das campanhas que eu coordenei. Eu coordenei 8 campanhas em 2022, né? E quase fiquei maluca. E eu lembro que, e assim, tinha uma campanha, que era uma campanha grande que a gente estava fazendo, que a gente fazia e a gente ainda nem tinha subido, o adversário ia lá e colocava a coisa. A gente fazia, ia lá e colocava a coisa e a gente falava, meu Deus, mas a gente tá no time assim muito. Nossa, meu Deus, eles conseguem fazer antes que a gente Nossa. aquilo que a gente tinha feito, até roteiro de vídeo e tudo mais. E aí depois a gente descobriu, porque daí eu estruturei ali um roteiro de vídeo que tinham 3 tempos. E não tinha como fazer aqueles 3 tempos, sabe, coincidentemente. Porque tinham alguns ganchos ali que eram as Nossa. viradas. E aí a gente descobriu que tinha gente da equipe de o material para o adversário. E aí o adversário ia lá e postava antes, ia lá e postava antes. Nossa, eu fiquei muito, muito pistola, tipo, muito, porque eu não conseguia provar, não conseguia provar. A gente sabia, mas a gente não conseguiu, na época de campanha, provar. Terminou a campanha, no dia posterior, essa pessoa estava na equipe do adversário. Nossa. E aí sim, né, a gente conseguiu provar, mas enfim. Né, acabou não afetando, graças a Deus não afetou os nossos resultados, mas foi uma situação complicada. Então, quando você fala disso aí também, eu acredito que teve muito isso, né? Da pessoa ficar olhando, esperando, pegava umas referências ali, ficava esperando a coisa sair para ir lá correndinho e colocar o dela também. Então, eu acredito muito nisso, né? E aí a gente começa a falar um pouco também. Eu ainda tenho mais 2 perguntas e a gente Uhum. está quase estourando o tempo, mas a questão da autenticidade também no design, Everton. A autenticidade é Então, importante realmente na criação de peças para a questão políticos? da criação de peças para política é que você precisa entender como que você vai, vai passar aquela mensagem e entender o perfil dele. Então, assim, ele precisa ter a cara do político, precisa ter aquele jeitinho do político, sabe? Não adianta você fazer uma coisa que pescou uma referência que foi mais uma cópia do que uma referência. Você tem que entregar uma coisa que seja dele, que seja pessoal mesmo. E eu acho que é aí que entra a questão da humanização. As pessoas dentro da rede social acham que humanizar é botar foto, postar foto com o cachorro, postar foto, sei lá, com a família. Isso não é humanizar, cara. Isso daí é outra parte da estratégia. Mas a humanização, eu acho que sim, é trazer algo que é pessoal dele, algo que é dele mesmo, aquela, que seja uma fala, que seja um bordão que se usa só naquele município, sabe? E que a pessoa sinta que ele passou por ali, que ele sabe o que ele está falando. Exatamente, ele cria essa conexão. Exatamente. Se perfeito. Vamos para a próxima, para a quarta pergunta, penúltima pergunta. Eu quero saber de que forma as redes sociais Então, mudaram o papel do mudou design porque o gráfico design na antigamente política. fazia um santinho ali, em véspera de campanha, dava saída no material de impressão, tchau. Meio que acabou o trabalho do cara. E na verdade, não é, né? Hoje a rede social, você não tem condição mais de produzir só uma pecinha que você vai trabalhar a cada 4 anos. O design, ele tem essa missão que eu falei lá no começo, você tem a missão de traduzir tudo que o parlamentar está dizendo durante o mandato inteiro. Você vai falar sobre a entrega de uma emenda, você tem que entender para onde foi, com quem foi e qual formato é o melhor para que aquela mensagem chegue. Você vai usar vídeo, você vai usar carrossel, sei lá, vai usar um Twitter, entende? E aí o design, ele para de estudar só design e começa a estudar as outras áreas. Dentro, você
começa a perceber que chega uma hora que você está sendo até um pouco mais marqueteiro do que design. Porque se você não conseguir, não começar a entregar esse trabalho, e a entregar, eu digo, a população receber aquilo ali e ter um retorno visível do seu trabalho, sabe? Acaba que o seu trabalho está sendo em vão, você não está resolvendo o problema que o design ele precisa resolver. Então, Então, assim, a gente pode dizer que o impacto das redes sociais teve muito também na questão do conhecimento do designer. O designer teve que correr muito mais, né, atrás de novos conhecimentos para poder dar conta dessa nova realidade, né? Porque se a gente trouxer ali, é uma nova realidade. A gente tem o quê? Nem 10 anos de redes sociais da forma ativa, principalmente na política, nem 10 anos, gente, 2018. Eu lembro que eu abri a estratégia parlamentar final de 2018, início de 2019, e as pessoas me diziam que eu ia ter muita dificuldade dos políticos entenderem a importância das redes sociais. Foi só depois de 2018 que a coisa começou. Então, antes disso existia, tinha uma coisa ali, outra coisa ali, as mas não era também daquele ferramentas jeito, agora não, do né? design, que Então, eu antigamente era o seu acredito muito nisso. Photoshop, o CorelDRAW, o Illustrator ali, hoje você tem o TikTok, o Instagram, e isso também faz parte da sua realidade. Porque você tem que entender para onde que você vai mandar cada coisa. Então, não é Exato. só a questão de estudar os fundamentos e como entregar a mensagem em si, mas como cada plataforma funciona. Isso mudou bastante. Os formatos. Os formatos. Deixa eu te fazer uma pergunta que está fora aqui do escopo, antes da gente ir para a última pergunta. Eu quero saber eu perguntei qual é o papel, né? De que forma as redes sociais mudaram o papel, né? Eu quero saber agora de que forma a inteligência artificial vai impactar no papel Cara, e na eu vejo comunicação assim, visual, no papel design estava na rolando uma comunicação discussão visual. que a gente vai ser substituído. Então, assim, entre os designers que pensam assim, cara, será que vai? Será que vai produzir outras imagens? Será que não sei o quê? Mas a verdade é que o que eu tenho visto é que as formas de inteligência virtual, inteligência artificial ali, elas precisam de um briefing muito bem estruturado. E muito bem estruturado. Só que Um o que prompt vai muito acontecer é que a gente perfeito. vai agregar mais uma ferramenta. Porque a equipe de comunicação vai demandar e quem vai traduzir é o design, de certa forma. E aí, estrutura ali o prompt certinho e dá saída no material. Eu Sim. não acho que seja algo que vá, tipo, extinguir a profissão, nada disso. Isso aí é o pessoal que gosta de teoria do caos. Não. Eu também acho que não, assim, Uhum. inteligência artificial é ferramenta. Isso é uma coisa que eu falo muito no meu curso, é ferramenta, né? E precisa ter uma pessoa que saiba lidar com a ferramenta. E quem é essa pessoa? É você. Não adianta, eu vejo que tem muita gente, nossa, é muita gente mesmo, renegando a inteligência artificial. Não, porque vai acabar com não sei o que. Não sei o quê. Não adianta. É um processo sem volta que você se adapta, né? Quem sobrevive não são os mais fortes, são os que se adaptam de forma mais rápida. Então, seja na área do designer, seja na área da escrita, seja na área da copy ou em qualquer outra área da estratégia, tudo você tem que entender que a inteligência artificial é uma ferramenta e é hora de se adaptar. E aí, nós vamos para a última pergunta, que é: como é que você vê o futuro da Eu acho comunicação que essa já visual foi, de não foi, não? políticos e de partidos? Não, essa não foi, era a segunda que eu troquei para quinta. É, Pegadinha do malandro. Eu então, deixei para a última justamente para a gente fechar falando de eu, futuro, né? O que você pensa do futuro do o que eu design? penso é o seguinte, que a Vamos emendar também, vamos falar um pouquinho sobre copy. Então, ao invés de a gente só falar do futuro do design, falar assim, a copy é importante, né? A copy, ela cara, tá a copy no é agora muito aí no importante, futuro né? também. Fala um pouquinho sobre isso. Hoje eu tava até pensando aqui num post, né? E chega uma hora que dá um bloqueio na cabeça, porque você não sabe o que você está produzindo ali direito. Você tem uma ideia, mas a ideia ela vai mudando à medida que você vai transformar. Pelo menos Uhum, acontece comigo. Quando eu estou criando uma arte ali, ela vai uhum, mudando, vai mudando, vai mudando.
E foi assim que surgiram os meus primeiros posts de filme. Lá no meu Instagram, você consegue ver Uhum, duas postagens ali, acho que com capa de filme. Porque eu não estava conseguindo trabalhar uhum, numa peça que conseguisse transmitir a mensagem para se destacar. E aí eu fiz a primeira peça que foi do Iluminado, né, do Doutor Sono lá, e, e em seguida eu uhum, fiz outras. Mas a questão foi que eu fiquei pensando como que eu conseguiria me destacar, não só pela capa, porque muita gente conhece a capa dos vídeos, dos filmes, mas a chamada, ela muda tudo, né? Ela muda, uhum, a pessoa vai deixar de rolar, vai rolar e uhum. pode mudar o direcionamento ali, ler o restante do seu texto a partir de uma chamada bem construída. E a cópia é essa, a nossa. Sim, o efeito Pois parada é, que a gente chama, né? e A gente tem que promover o desmistificar efeito um pouco dessa parada. questão de textão, Uhum, né? Porque as pessoas falam assim, isso tá correndo, ninguém vai parar para ler um texto gigantesco. E o melhor engajamento que eu já tive foi num texto que eu atingi o limite máximo de caracteres ali do Instagram. Cara, e as pessoas estavam respondendo não pela arte, estavam respondendo uhum. pela a questão do texto. Foi até uma coisa sobre briefing, que eu acho muito. A isca foi a arte e a A chamada. E a isca chamada foi a era: eu tenho arte uma que receita para chamou você. para. Então, assim, cara, uma receita para mim de quê, né? Aí já foi isso que estimulou a pessoa a abrir. No que abriu foi só a chamada, abriu e era a receita de como construir um briefing. Então, assim, cara, se tem uma área que você precisa investir Uhum, muito como design, muito, muito mesmo. Claro que você vai estudar os fundamentos, você vai estudar toda a estrutura do design e tudo mais, mas é o copy. Eu acho que o copy ele tá ali no topo, porque não é uma questão de chamar atenção só com a tua arte, é uma questão uhum. de chamar mais a explicar o porquê. Só, só vamos traduzir, Everton, que pode ser que tem muita gente que não. Muita gente, pouca gente, pode ser que tenha alguém. Se a gente Então, tiver uma o pessoa, acho que a copy gente já tem que é traduzir o que é uma copy. redação O que é publicitária. É uma copy? redação, faz parte de um texto que serve para converter vendas, né, na estrutura do mercado. E dentro da estrutura política seria para você uma chamada para te convencer ou uma chamada para transformar ali o conhecimento, como isso, isso, esse é o copy. Cumprir o objetivo. Uhum, uhum, Não, não é só as legendas. uhum. Não Ele é só uma tem um legenda. A diferença é objetivo e uma que o estrutura. copy, ela tem o objetivo. Uhum. Imagine assim, imagine assim, um texto sou eu, Uhum. uma copy sou eu Uhum. com a faca na bota. Entendeu? É isso, essa é a diferença, né? Porém, também não, é uma coisa que não dá para pesar muito o tempo todo. Se você for criar sua comunicação só baseada em copy, fica muito over. Então, a copy ela tem que Cara, ser usada em momentos estratégicos, quando você quiser um objetivo muito na estratégico. construção de uma Aí landing você page, utiliza a por copy. exemplo, Então, também e eu saber posso utilizar. usar a questão de estrutura de uma chamada ali, de uma copy ali, no título dessa landing page, para convencer a cadastro, né, que seriam esses novos leads. Eu convenço o meu eleitor e eu abro um novo canal de conexão ali com ele. Se eu tenho o teu e-mail, eu não fico refém de disparar sempre por feed, entendeu? Eu não fico refém só do material produzido no feed. Eu tenho Uhum, aquela opção de te chamar sempre que eu quiser, uhum, entendeu? E um conteúdo direcionado. Então, como é que você sim, vai convencer a sim. pessoa se você entra numa página e você tem, em média, 3,5 segundos para tomar a decisão? Então, você tem uma imagem muito chamativa e um título que Sim, converte. sim. Exato, exato. E a mesma coisa É, para, de repente, ali, destinação de emenda, chamada para o WhatsApp, enfim, diversas coisas. Mas isso daí é mais uma live, sabe? E a gente já passou, é muito do horário. Confessar para você que eu tô com as minhas amigas me esperando num restaurante agora. Assim, eu avisei, falei, eles estão em live até as 20h30. Não, nós vamos pegar mesmo.
Então, assim, convido você a voltar, o espaço aberto para você aqui no meu perfil, sempre que você quiser. Te agradeço muito, te agradeço por todo o trabalho que você realizou, pela logo que você Tomara, hein? fez do portal do assessor, né, que eu acredito que vamos crescer bastante e sempre que eu puder eu vou falar em inglês, né? E vamos que vamos. Everton, muito obrigada. Eu quero saber como é que a gente faz para seguir você, para entrar em contato com Então, você, para perguntar eu sobre estou mais coisas usando que a gente a não minha rede conseguiu falar na live. principal, é o Instagram. Então é Everton Paz 3 e é o arroba Everton Paz 3. E aí é só me chamar lá no direct para qualquer dúvida, para qualquer informação. Só me chamar que eu atendo prontamente. Job sempre é bom, né? O design Também, né? vive de Para trabalho. freela. E eu queria Manda job. te agradecer, viu? Muito obrigado pelo Então, espaço e beleza. pela live. Obrigada. Obrigada. Foi pouco Tchau. tempo. Foi pouco